Ouvimos falar dos dinamarqueses de lança, dos tempos de outrora, das glórias que tiveram os reis de seu povo e de seus intrépidos líderes, dos portentos poderosos. Com frequência, Sildschefen, de muitas tribos e clãs inimigos, de assalto tomou os castelos, o terror de todo guerreiro, mesmo às vezes sofrendo reveses e desgraça. A recompensa chegou-lhe sob os céus. Famoso, sua fama cresceu até que povos vizinhos obedeceram-lhe a palavra, e cada tribo tributo teve de pagar. Um grande rei. A ele, mais tarde, enviou Deus um filho, dádiva divina para deleite de seu povo. Um jovem que nas cortes recordava a tristeza que o povo sem líder sofreu por muito tempo nos dias de outrora. Então, honras lhe deu o mestre da vida, o Senhor da glória, o filho de Sild, e ressoou a fama de Beowulf pelos domínios dos dinamarqueses. Olá, pessoal. Esse herói maravilhoso que vocês ouviram no trecho de abertura é o Beowulf. E ele é o protagonista da obra que vai dar início à literatura inglesa. E é sobre os primórdios da literatura inglesa que vamos falar nessa aula. O período anglo-saxão e, de maneira mais específica, esse livro maior, que é o poema épico Beowulf. Inglaterra no período anglo-saxão. A Bretanha romana e a Inglaterra do período anglo-saxão. Vocês com certeza já ouviram falar do grande templo circular de Stonehenge, na planície de Salisbury, perto de Amesbury, no condado de Wiltshire, no sul da Inglaterra. Pois trata-se de um monumento megalítico da Idade do Bronze. Esse conjunto de pedras supostamente foi projetado para permitir a observação de fenômenos astronômicos. Stonehenge foi construído pelos bretões, antigos habitantes da Britânia ou Bretanha, que desde o embarque de Júlio César, esse embarque aconteceu entre os anos de 55 a 54 a.C., desde esse período ele esteve sob o governo dos romanos por mais ou menos 300 anos. Se alguém for para a Inglaterra, terá a oportunidade de visitar lugares que conservam vestígios da época em que o país viveu sob o domínio de Roma. Como, por exemplo, a Fosseway, que era a fronteira ocidental do governo romano e que provavelmente foi um dique de defesa convertido depois em rua. Ou Wating Street, que foi pavimentada pelos romanos. Vestígios romanos se acham também nas palavras. O próprio termo street vem do latim via strata, que significa rua pavimentada. Os nomes dos condados de Gloucester, Worcester, Chester e Winchester, por exemplo, vieram da palavra latina castra, que significava ou designava o acampamento dos romanos. O início da ocupação romana da Bretanha se deu no ano de 43 a.C., durante o reinado do imperador Cláudio. O término da ocupação foi muito tempo depois, no ano de 400 d.C. Teodósio foi o último imperador do Império Romano unificado e durante o seu reinado a ocupação romana da Bretanha chegou ao fim. Teodósio foi retratado em Santo Ambrósio e Imperador Teodósio, feito por Van Dyck, o grande pintor natural de Antuérpia e pertencente ao Barroco flamengo. Durante a ocupação, os romanos governaram e comercializaram, mas não se estabeleceram nas ilhas. A influência que eles deixaram, além do latim e das estradas que foram construídas, não foi muito grande porque o número de romanos na Grã-Bretanha sempre foi reduzido. A ocupação não incluiu a Escócia, nem tentou a conquista da Irlanda, por exemplo. E quando os romanos não puderam mais resistir aos ataques de invasores, a romanização acabou se desintegrando. Bom, quando os romanos saíram da ilha no século V, o país não tinha líderes e não tinha muito como se defender dos invasores. É sobre eles que nós vamos falar agora. As invasões germânicas. Os bretões romanizados não eram adversários à altura dos invasores que vinham do Mar do Norte. Mas os bretões não se retiraram para as montanhas nem para as charnecas sem lutar. É preciso lembrar que, por trás da figura lendária do rei Arthur, posteriormente transformado num herói de romance medieval, estava a figura do líder celta, mais capacitado a organizar algum tipo de resistência ao inimigo.
As ilhas britânicas foram invadidas por um grande número de tribos germânicas, como os pictos, os anglos, os saxões, os jutos, os frísios e os francos. A história política e militar dessa época, mais ou menos desde o século VIII até meados do século XI, é bastante nebulosa. Mas alguns fatos importantes se destacam. Reis anglo-saxões extraordinários como Alfredo o Grande foram bem-sucedidos em sua luta contra os invasores do norte. Os anglo-saxões foram convertidos ao cristianismo, em parte devido aos esforços dos missionários celtas enviados da Escócia e da Irlanda, e também de Roma. Agostinho, por exemplo, foi enviado pelo Papa Gregório o Grande de Roma e fundou a Seda Cantuária, contribuindo muito com a difusão do cristianismo em toda a Inglaterra. Quando o reino foi conquistado por Guilherme da Normandia, em 1066, ele já era cristão. Embora grande parte desse reino ainda fosse dinamarquesa em suas leis, costumes e características, era possível também chamá-lo de anglo-saxão. A invasão anglo-saxã. Mas que tipo de povo eram os anglo-saxões? Antes de nós respondermos essa pergunta, é bom lembrar que sempre que um povo é conquistado, há uma suposição por parte do conquistador, que é expressa geralmente por meio de crônicas e escritos históricos, de que os conquistados apresentavam um nível inferior de civilização em comparação aos seus conquistadores. Ou seja, uma suposição de que esses conquistados são meros bárbaros, cuja derrota é inevitável e até é um sinal de progresso. Não resta dúvida de que os